A pergunta que a gente começa nessa noite aqui é falando sobre paganismo, né, substantivo de pagão. O que que o senhor entende sobre, na sua interpretação teológica? E depois o senhor pode falar sobre o que que a Bíblia fala do paganismo. Na sua interpretação, o que que é paganismo? É, o paganismo, em todo o contexto da história da humanidade, ele esteve presente. Desde o início, inclusive, dentro da história de Israel, isso vai aparecer constantemente e a repreensão divina quanto à adesão a isso. Eu creio que hoje nós sofremos, nós, igreja evangélica, não é tanto com essa questão, porque ela é bastante confrontante e visível a primeiro plano. Eu creio que hoje o que nos preocupa e o que mais prejudica a igreja é o sincretismo religioso. Eu creio que, em relação ao paganismo, está tudo muito bem definido. Deus condena ao paganismo desde o Êxodo, desde os mandamentos, quando o Senhor determinou que deveríamos adorar apenas ao Deus verdadeiro, no contexto do Antigo Testamento, Yahvé, mas nós, desenvolvendo a teologia, entendemos a Trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e devemos adorar somente a Deus, e qualquer outra imagem, qualquer outro ser, qualquer outro mito que se levante, ele se torna algo pagão, porque é profano e está fora do padrão do que a Bíblia determina. Mas eu creio que, para nós, igreja evangélica, como disse, o nosso maior problema hoje não é exatamente com o paganismo, mas muito mais com a mistura de crenças e que vão contaminando a boa interpretação tanto do texto bíblico quanto a vivência litúrgica da igreja. Então, para o senhor, resumindo, o que que é o paganismo? O paganismo é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano, tudo aquilo que substitui. O pagão é aquilo que não é santo, o pagão é aquilo que não é separado para Deus. Então, tudo aquilo que está relacionado a adorar outro ser, seja ele na representação tanto física quanto imaginária, todos estes padrões que estão além do que a Bíblia determina como a pessoa de Deus, tudo isso é paganismo. Tudo aquilo que O tema foge. hoje é festas pagãs disfarçadas de culto. Então, existe o culto que adora a Deus, o culto direcionado a Deus, e existe o culto que a gente leva em segundo plano, disfarçado de culto a Deus, mas coloca outras divindades no meio, é isso? Mistura. Mistura. É o sincretismo religioso. E o culto que nós temos hoje, nós vamos falar do culto da Assembleia primeiro aqui hoje. O culto que nós temos da Assembleia, ela tem uma base bíblica, né? Ela tem uma Exatamente. base. Então, o culto que você faz para adorar uma divindade, mesmo usando a pessoa de Deus, que não tem base bíblica, a gente pode considerar um culto pagão? Um culto pagão. E às vezes, inclusive, no próprio contexto da nossa liturgia, do nosso culto em si, há coisas que interceptam, interrompem até mesmo a manifestação da presença de Deus. Porque a gente vai observar em vários momentos na Bíblia Sagrada que, às vezes, até pensando em estar fazendo certo, estar fazendo o que Deus queria, o correto, mas estavam, no caso do Antigo Testamento, Israel, e no caso da igreja primitiva, também fazendo um culto, prestando culto a outras divindades. E aí a gente vai encontrar a Bíblia dizendo que não há como misturar isso. Se em qualquer culto, em qualquer momento, na presença do Senhor, na casa do Senhor, houver uma mistura e Deus for colocado em segundo plano e houver algo, uma pessoa, e aí na igreja primitiva, a igreja de Colossos enfrenta isso, havia culto a anjos, né? O culto aos anjos, é, culto à liderança, que é uma questão difícil, que é um baita de um problema levantar a questão, mas é uma realidade. O culto à personalidade. Então, tudo aquilo que substitui a pessoa de Deus, ou a santidade da pessoa de Deus no nosso culto, é pagão, mesmo estando no ambiente
cristão, que se dentro, denomina cristão. santo, separado para aquilo, mas a, a direção está equivocada. E em estando equivocada, a direção, aquele momento, o que está acontecendo ali, se torna algo pagão. Porque o culto que a gente entende, pastor Germano, desde o Antigo Testamento, quando Deus reuniu o povo, era para uma adoração, não no sentido somente de ficar glorificando, exaltando a Deus, mas de reconhecimento do que ele fazia para nós. Então, todo louvor, toda honra e toda glória era para ele. Mas se você fazer alguma coisa que não está direcionada desde princípios da palavra de Deus, ou colocar. A gente vê hoje aqui. Pessoas colocando candelabro dentro da igreja, fazendo algumas coisas, colocando misticismo, colocando alguma coisa. Ele pode se tornar um culto pagão também, isso? Pode se tornar. Tudo aquilo que é aduzido, Atos 4:12 vai deixar muito claro, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, então está direcionando, 2 Timóteo 2:5 também fala sobre isso, dizendo que é somente a Deus que nós devemos adorar. Então, tudo que substitui, e isso aqui é gravíssimo. Agora temos uma estabilizada, mas houve um momento, logo na virada do século e no início aí, até 2000 e alguma coisa aí no início, uma grande incidência de comunidades, de igrejas, e nós não, eu particularmente digo, não estamos aqui para criticar, mas para perceber e ver, trouxeram grande parte da liturgia, do culto judaico para dentro da igreja, com festas, com representações, e muito disso ainda, às vezes, aqui ou acolá, você acaba encontrando dentro da igreja. E isso não faz parte do culto verdadeiro. Você não encontra no Novo Testamento, e já no Velho, então nem se fala, porque no Velho há um confronto desde o início, Deus conversando com a nação de Israel, que não aceita de forma alguma isso. E no Novo Testamento, você não encontra em momento algum o apóstolo Paulo dizendo à igreja que tivesse esses elementos judaico-cristãos dentro da igreja, e nem outro elemento qualquer que o fosse. Então, não tem como misturar. O culto é oração, louvor e pregação. Passou disso, nós temos momentos dentro da liturgia que são administrativos, tudo isso está certo, porque é uma instituição. Ela precisa gerir essas questões e precisa funcionar e organizar as coisas. Agora, quando isso vira culto, aí é problema. Então, se trazer costumes de outras culturas e até mesmo da própria cultura judaica, as festas, teve comunidades. Festa das colheitas, das primícias. Quando você dá um nome a uma campanha, ainda está tudo bem, Dentro de um mas tema dentro de um tema, coisa e temático. tal, porque você pode ministrar uma palavra dentro daquele contexto. Agora, houve situações nas quais a igreja fechou as portas, foram para o pátio da igreja e montaram cabanas e barracas. Para lembrar os festas das Então, barracas. assim, são coisas que E isso se não torna um culto pagão, então. se tornam um culto pagão, porque isso não faz Porque parte não, de e nós. não tem nada da Bíblia que te dê essa diretriz, e esse direcionamento de fazer daquela forma, né? Até porque você não encontra nenhuma igreja, no contexto da igreja primitiva, fazendo isso. Você encontra Paulo nas suas 3 viagens e a 4ª viagem para a prisão, você encontra ele em cada igreja que chegava, ele chegava na sinagoga, pregava a palavra, porque era o contato que ele tinha com o mundo judaico, então ele tinha acesso de comunicação, porque tinha conteúdos similares para iniciar a sua fala, então ele procurava esses lugares, ou então quando encontrava os cristãos, e depois quando formava a igreja, constituía a congregação, a igreja, como foi o caso da maioria das igrejas que o próprio apóstolo Paulo fundou, você não encontra em momento algum Paulo fazendo qualquer coisa disso. Eu gosto de citar muito a situação lá quando ocorre lá a questão do Eutico, lá, do garoto que caiu da Atos janela. 19, né? E aí você vai encontrar nesse contexto ali desse texto, você encontra algo interessante, que Paulo chega neste lugar e não está sozinho, ele está acompanhado de uma pleiade, como gostavam os antigos de usar a expressão, de
ótimos obreiros, ali está Timóteo, está Lucas, está Trófimo, está tantos outros apóstolos, discípulos que estão juntos com ele ali, e ele chega e prega a palavra. O texto diz que ele pregou até meia-noite, aconteceu o episódio do Eutico, ele desceu, o Eutico foi levantado como vivo, e ele subiu e continuou pregando até de manhã. Atos 12:7 vai dizer, após perseguição, enfrentarem toda a perseguição, tudo que eles enfrentaram, o verso 7 diz assim, e ali, fugindo, eles estão fugindo de Icônio para Listra. Quando eles estão fugindo, diz que quando chegam lá em Listra, e ali pregavam o evangelho. Não tinha outro assunto.